Olá, eu sou o Fabrício. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Carlos. E esse é o Sobre História. Hoje a gente está aqui com um convidado, né, Rodrigo? É o nosso amigo. Se apresente aí, por favor. Eu sou o Carlos, também sou professor de História. E hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre o Leonardo da Vinci e as suas obras. A gente trouxe o Carlos aqui, né, para falar sobre as obras de Da Vinci. A gente vai ter 2 vídeos, né? E esse primeiro a gente vai falar sobre as pinturas, né? E depois a gente vai falar sobre algumas invenções que o Da Vinci fez em sua vida, né? A gente trouxe o Carlos porque, assim, não é um assunto que a gente domina tanto, né? É só porque contextualizar, porque eu e o Carlos trabalhamos numa exposição do Leonardo da Vinci. Não que a gente seja mega experiente em Da Vinci, mas a gente teve um aprendizado bacana na exposição. A gente aprendeu muito lá. Que justifica até aquela ideia de, por exemplo, que as pessoas comumente acham que não são capazes de interpretar uma obra de arte. Nós partimos do princípio que todas as pessoas, a partir das suas próprias referências, podem lançar um olhar sobre a arte e tirar suas próprias conclusões. Isso, é isso que a gente vai mostrar aqui, que qualquer pessoa pode analisar uma obra, basta você analisar. Então vamos lá. O Da Vinci, ele é um cara aí que viveu numa época conhecida como o Renascimento. E o que foi essa época? Tipo, o cara acordou e, nossa, hoje eu vou ser renascentista. Não foi uma transição assim que durou muito tempo, né? A gente pode buscar lá desde o século XIV, né, que começou essa transição. Por quê? Tinha a época ali da crise do sistema feudalista, né? Você vai ter as guerras ali, França e Inglaterra estavam se pegando, né, como sempre. Você vai ter a crise do campo também, né? E o campo ele não vai estar rendendo tanto assim. E a gente vai ter a peste negra também para desgraçar geral ali. Então, nesse processo de transição, né, as pessoas elas mudam o pensamento dela, né? Como a gente teve a produção do campo caindo, a gente vai ter as pessoas se juntando mais nas cidades. E uma classe que já existia na Idade Média vai ganhar força, que são os mercadores. A gente vai ter, né, o começo da ascensão da burguesia mercantil, né? O que vai acontecer no Renascimento? Essa burguesia mercantil que está ganhando força ali, ganhando participação, ela vai querer se aproximar mais da nobreza, né? Ela vai ter dinheiro para isso. E para promover a sua imagem, né, ela vai começar a investir, tanto na ciência quanto na arte. Então, assim, quando a gente fala, né, do Da Vinci, dele ser... Tem muita gente que fala, né, ser um homem à frente do seu tempo, por causa das invenções, né? Essa é uma frase que não faz sentido, por quê? Porque ele conseguiu ser o Da Vinci porque tinha gente investindo ali nessa questão da ciência, né, que a gente vai ver que ele não era só um pintor, né, e vai ter gente também investindo na arte. Então é bacana a gente ter essa ideia ali do contexto, né, para saber por que surgiu não só o Da Vinci, né, mas vários expoentes da arte ali. E é bom a gente também compreender, entender que o principal fomentador da arte até então, e ainda se mantém um longo período, é a própria Igreja Católica, tendo em vista a quantidade de obras que são produzidas, né, com caráter religioso, né? Isso é importante salientar nesse contexto, até para a gente imaginar um pouquinho, para ter uma compreensão melhor. Imagine uma missa sendo realizada naquele contexto dos anos 1500. As pessoas ficavam olhando para o púlpito da igreja, o padre ficava de costas para os fiéis e ali ele ministrava a missa e pronunciava o latim. Então, como os fiéis eram catequizados? Era através dessas imagens. Essa imagem ela tinha um poder político, religioso e principalmente catequizador do fiel. Porque muitos ali não tinham acesso à leitura, né? A leitura é iconográfica. Era da leitura através da imagem. E também a gente vai ter no Renascimento, muita gente fala do antropocentrismo, que vai ser a visão voltada para o ser humano. Só que não se rompe com essa visão
religiosa. Você vai ter sim uma humanização, né, dessas pinturas, só que sem perder o lado divino. Então é bacana, assim, não foi esse rompimento com a igreja que aconteceu nesse movimento antropocentrismo. E até para entender também que a história não é só factual, a gente tem que entender que ela é processual, né? Não há simplesmente rompeu e muda, não, são processos, às vezes em longa duração, né? Um processo que às vezes demanda algum tempo para poder se realizar e se consolidar também. Então vamos falar um pouquinho aí das obras? Não, então, eu tô com uma cola aqui, viu, gente? Aí espero que não apareça no vídeo. Aí a gente tá falando do Da Vinci, né? Como a gente citou, eu lembrei da música do Bezerra da Silva, esse Leonardo da Vinci, porque eu não posso dar dois. Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Vai, malandro, se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo até quando não encosta. Da sujeira de cura, mesmo aquele que vai cura malandro, e da sujeira de cura. A gente vai falar das obras do Da Vinci. Eu vou começar primeiro um quadro que eu gosto muito, porque quando a gente trabalhava na exposição lá, né, muita gente ficava admirado com esse quadro, porque tem um dedinho do Freud aí analisando o quadro, aí por isso que eu gosto. É o quadro de Santa Ana, vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo a mãe da Virgem Maria, a Virgem sentada no colo e o menino Jesus brincando no carneirinho. Eba, coisa linda. E aí, Freud não gosta de nada, o cara tem que cutucar tudo, né? Analisou que esse era um sonho do Da Vinci, o próprio Da Vinci escreveu nos códices dele, que esse quadro ele pintou por conta de um sonho dele. E Freud analisou esse sonho, porque Freud tem um livro que chama Interpretação de Sonhos, e ele gostava muito de estudar sonhos, e analisou esse sonho de Da Vinci. O sonho mas dizia basicamente o seguinte: sonhei que ainda era um menino e que estava na eternidade, e que tinha um pássaro, que esse pássaro bateu com a sua cauda nos meus lábios repetidas vezes. Isso, olha que erótico isso, hein? Então, mas Freud vendo isso, ele vai imaginar muitas coisas, menos isso que a gente acabou de falar, que é um desejo do inconsciente do Da Vinci, e a gente analisando o quadro, segundo Freud, esse inconsciente, isso é um desejo reprimido, e ele desenhou no quadro. Você pode falar dos detalhes, por exemplo. Por exemplo, naquela período também, contextualizando, os artistas, por exemplo, eles não assinavam a obra de arte. Isso é importante dizer. Então, como que a gente, por exemplo, as pessoas especializadas em arte, elas descobrem, por exemplo, que a obra de quem é a obra? São esses detalhes. São os detalhes. Da Vinci é reconhecido por ter o quê? Os pés e as mãos de Da Vinci são feios. Não porque ele não saberia pintar um pé e uma mão, mas como ele era procrastinador, o que ele fazia? Ele tinha toda a vontade de fazer outras coisas, a cabeça está sempre à frente, assim, está sempre querendo fazer outra coisa. Então ele não queria perder muito tempo com os pés e as mãos. Pode perceber que as mãos normalmente já são escondidas, e os pés, quando aparecem, você pode observar na Virgem. Então olha que pés horrorosos que são aí. Os pés não são muito bonitos, não. Na vestimenta dela tem indícios, Freud analisou e falou: olha, eu acho que esse desenho desse inconsciente está na vestimenta dela. Aí a gente fica procurando, né? Eu fiquei dias procurando lá. E aí a gente vai ver que nessa vestimenta azul dela, que tem como se fosse um bico de um arbutre. Abutre, né? Arbutre é planta, né? Nossa. Como é que é? Abutre. Porra. Abutre. E aí como se fosse um urubu. E aí ele tá com um bico, tá vendo? Na vestimenta dela azul aí, tem como se fosse um bico. E aí se você olhar, né, com mais detalhe, parece que a boca está aberta do bicho. Aí ele só desenhou a cabeça, o corpo ficou meio desconexo. E aí a cabeça como se tivesse... Vou fazer um gesto aqui, vocês entenderem. Aí segundo Da Vinci, segundo Freud, é um desejo de ser comido, né? Tipo, Freud viajava muito nas ideias, então a gente
não considero que isso seja ou não, mas é Freud. E nas ideias do Freud sempre tem essa questão da sexualidade, essa ideia erótica, né? A própria ideia da cauda batendo nos lábios remete à fase oral da criança, que está ligada também a uma questão sexual. Uma fase, né? É a fase da criança mesmo. Então é por isso que também tem essa conotação sexual. E aí, né, a gente vai ter uns detalhes que é, como você disse, que só tem o Da Vinci, né? Que o Da Vinci gosta esse charo escuro, que é, né? Que é uma técnica do Da Vinci. E aí a gente vai ver, olha pra você ver, uma curiosidade, nessa imagem tem um coelho e tem uma coruja aí, ó. Olha aqui, ó, o coelho, mas na imagem você vai ver melhor. Um coelhinho lá no fundo, uma sombrinha de um coelho e uma coruja aqui na pedra. Aí vai ter uma corujinha aí, então é só um detalhe idiota que vocês vão ver, só pra... Aí a gente vai falar de uma outra imagem que eu acho muito legal, que todo quadro de casa de vovó deve ter, né? Que a gente gostava muito de falar, né? Que é o da Última Ceia. Conte-me mais sobre a Última Ceia. Qual que é a sua impressão da Última Ceia? A Última Ceia, a gente tem que compreendê-la. Muitas vezes ela está muito, com senso comum, pautada na ideia do Dan Brown, que ele escreve o livro, fala o Código da Vinci. É um livro muito bacana. Eu acho legal que é uma trama bem tecida, construída com alguns conceitos históricos ali, com alguns fatos históricos importantes, e é uma trama muito bacana, né? Mas é um quadro, eu acho, belíssimo pela sua profundidade, pela técnica do Renascimento, da ideia de 3D, da impressão de 3D. Hoje a gente fica aí maravilhado com o cinema, vai ver Star Wars com 3D e tal, mas o Da Vinci também já estava inventando essas coisas lá, uma técnica bem antiga, não é algo recente, né? E é interessante que o ponto, para fazer esse 3D, tem a ideia do ponto de fuga. De fuga, né? Que nesse quadro está na ponta do nariz de Jesus Cristo. Ponta do nariz, não vê Jesus, o nariz dele é o ponto de fuga, né? E para a gente não fugir, por exemplo, da questão do humanismo, você pode verificar algumas situações pertinentes. Vocês vão repararem que os santos estão separados em vários grupos ali, são 4 grupos, 3 apóstolos, né? E Jesus no centro desse quadro. Isso é interessante porque você tem algumas referências ligadas à ideia do próprio humanismo, de descentralizar a ideia de Deus, da igreja, para contrapor a igreja e tal. Você tem algumas coisas subliminares. Por exemplo, os grupos de 3 pessoas, né, cada grupo pode representar uma estação do ano. Tá? A compreensão do verão, da primavera, do inverno, do outono. Tá? Uma outra situação também, tem a ideia do heliocentrismo, vai de encontro àquela ideia aristotélica onde a Terra está no centro da Terra, né? Mas aí coloca a ideia do Sol, tá? Jesus Cristo seria o Sol e os outros 12, os 12 apóstolos seriam os 12 planetas, que até então continha a compreensão de 12 planetas, né? Hoje, por exemplo, Plutão é mais considerado planeta, então eles estavam girando em torno do Sol. É uma compreensão também subversiva para a época, mas não tinham naquela época essa compreensão de que estava acontecendo isso, que estava sendo usado. É muito importante dizer que a arte ela é fundamental para a nossa vida, de enquanto sociedade, enquanto humanos. Porque a arte ela te dá essa liberdade de você de repente contestar o estado vigente, né? Contestar as coisas que acontecem à sua volta. Né? Uma outra situação que é legal nesse quadro da Última Ceia, como vocês vão reparar, o pé de Jesus Cristo está comido, tem uma porta aí aberta. Isso é um afresco, é uma pintura que é pintada em uma parede, então por isso vocês vão ver que a imagem ela vai estar meio desgastada, porque não tem o Da Vinci ele pintou com as técnicas de claro escuro, é pintado com clara de ovo, com elementos da natureza, por exemplo, rosas, folhas e tal, terra. Então são elementos que ele utiliza. E dada a incidência de luz no local, essas imagens ela foi se degradando. Além do que ela foi secando muito rápido, não deu tempo de terminar antes que a tinta secasse, né? Então criou uma situação ali. Hoje, para poder visitar isso, essa obra de arte, esse afresco, ele ficava no mosteiro, tá? É necessário passar por um processo de climatização para entrar lá dentro do recinto para poder ver a obra sem danificá-la.
né? Agora, por que cortaram os pés de Jesus Cristo, né? Estava no refeitório do mosteiro. Então eles resolveram fazer uma passagem e quebraram e comeram o pé de Jesus Cristo ali. Tá, já pensou bem, você está no refeitório e come o pé de Jesus Cristo, comeram o corpo de Jesus Cristo ali. Desculpa, heresia. Só revolta. Esse cara revoltar, fala, vou querer passar uma porta aqui e vou passar. E é interessante isso. Hoje a gente tem, e é também até uma ideia de que o conceito de patrimônio histórico, conservação, isso é algo recente. Tá? Naquele tempo não se pensava nisso. Então a gente não pode nem criticá-los ter executado essa obra, porque não existia esse conceito de patrimônio histórico. Né? Então a consciência é outra, né? O conceito é outro, é de outro tempo. Né? Tem a questão dos pãezinhos de queijo. A dos pães de queijo e os copos Lagoinha. Tá? Belo Horizonte, sabe como é que louco? Belo Horizonte, ela tem a ideia de que foi construída para os trabalhadores que estavam no bairro Lagoinha, e são italianos, né? Desde medida eles eram italianos. Então, se vocês observarem sobre a mesa, não há uma taça. Vocês vão achar vários copos Lagoinha aí, ó. São igualzinhos os copos Lagoinha, tá? Só tem uma taça aqui, se não me engano. O resto são copos Lagoinha. Tá vendo? Olha que doido, que brincadeira. Outra coisa bastante curiosa, reparem, tem vários pãezinhos aí, olha, cheio de pão de queijo. Tá cheio de pão de queijo. E olha que doido, esses pão de queijo não estão por aí por acaso. Da Vinci é um cara multidisciplinar e trabalha com várias coisas. Trabalhou com a música também. Então um dia um músico italiano resolveu tocar, pegar esses pães, colocar uma partitura musical e falou, olha, dá música. Aí quando ele começou a tocar, do jeito que está disposto na imagem, deu uma música tenebrosa, pesada, esquisita até. Eu lembro que quando eu escutava Black Sabbath, falava que se voltar o disco, né, você escutava o demônio falando, né? A Xuxa também. A Xuxa também tem essa história também, pra você ver, né? Aí eu falei, não, aí o que o italiano fez? Ele trocou de trás para frente. Da Vinci não tinha aquela coisa de escrever de trás para frente, ao contrário. Então ele inverteu a coisa, colocou no espelho e inverteu. Tá? Fez a leitura diferente. E aí sim deu uma música harmoniosa. São curiosidades da Vinci. Da Vinci, na própria obra dele, ele vai fazendo várias pinceladas assim. Né? Olha, que espertinho. Agora a gente vai falar de uma obra assim que, tipo, todo mundo já por viu, último, né? Vai ser a grandiosa Dona Mona. A Gioconda. Então pode ser chamada de Mona Lisa de Giocondo. Giocondo. Porque a Mona Lisa é um quadro. Por quê, hein, cara? Por que ela ganhou tanto sucesso? É porque pela técnica apurada, né, e a própria concepção de artista, a partir da Mona Lisa, ganha um conceito, né? Hoje, os artistas são considerados artistas muito em função do Leonardo da Vinci, em função dessa própria obra, que ganha uma suntuosidade. E também, tipo, a gente analisou as outras obras aqui, né, que é a Santana e a Última Ceia. São obras que têm esse lado religioso. A Mona Lisa, ela é mais uma coisa assim... É uma obra encomendada, né? O marido dela que encomendou. E aí a grande dúvida que todo mundo fica, que vocês viram aí o Código da Vinci, né? Eles falam do sorriso da Mona Lisa e tal. Ela está rindo ou não está rindo? E esse sorriso nada mais é do que uma técnica, né? Que o Da Vinci fez, que é o chiaro escuro, né? Que a gente citou. E o olho dela também, que a gente não sabe se quando a gente vai ela fica nos olhando assim. É porque o ponto de fuga está no olho dela, né? Cada olho dela tem um ponto de fuga, e esse olho de fuga ele expande para todo o canto da tela. Isso então, é matemática pura, se você né? faz matemática pura, se você for circular a tela parada e você fazer isso aqui, esse movimento em volta ela dela, vai te olhar. Te olhando, ela vai seguir com o olhar. Vocês já repararam quando você está andando no carro e aí tem um outdoor? Eu sempre faço isso quando eu estou viajando. Aí tem um cara, eu estou olhando uma imagem, aí tem um cara me olhando, aí eu paro e falo, cara, o cara não me para de olhar e tal. Eu não tinha pensado nisso. Tipo a imagem lá do outdoor, vocês reparam isso quando você estiver andando. Aí a pessoa não vai parar de te olhar. E veio com o Da Vinci, olha pra você ver que legal.
Sabe o que parece pra mim? Que ela tá tipo jogando truque e olhando pro parceiro, mostrando que tá com cara de poker, né? Ela faz uma cara de poker. Porque aí a Mona Lisa tem essa ideia de que o véu, né? Você lembra daquela questão do véu, né? O véu dela, a questão dos braços. Para desconstruir a própria ideia de que ela fosse um homem. Há uma teoria de que fosse um amante dele e ele pintou esse amante. Que você pode depois comparar com a obra do São João Batista. Que as duas imagens, os modelos, são muito parecidos. São. Né? O sorriso é muito malicioso e tal, né? Mas o legal dessa obra também é que, por corroborar com a ideia dela ser mulher, vocês podem ver e observar sobre a cabeça dela há um véuzinho bem sutil, tá? Que é um véu que indica que as mulheres nesse contexto que usavam estavam grávidas, tá? Corroborando com essa ideia, a forma como ela está disposta, ela está sentada e ela está com o braço direito dela, o braço esquerdo apoiado como se fosse numa cadeira, o braço numa cadeira e a mão direita sobre, tá? Esse braço. As mulheres grávidas normalmente executam esse movimento até para proteger a barriga. É algo natural, né, para corroborar essa ideia. Além de tudo isso, tem a ideia também da técnica também, né? Você vê a roupa, as vestimentas, os detalhes são muito precisos, tá? Quanto à sobrancelha, há várias especulações, tá? Por exemplo, tem uma de que eu acho que é a mais provável, é que foram fazer uma restauração, uma limpeza e tiraram a sobrancelha delas, não verificar isso. Tá? Mas não obstante a tudo isso, na França, nesse contexto, tá, as mulheres raspavam a sobrancelha, era uma moda naquele período. E a cidade de Da Vinci, onde a Mona Lisa estava, ela está muito próxima a esse norte da Itália, que é uma região muito importante comercialmente e militarmente. E até para entender também que não existia a Itália. Tá? Existia várias províncias, não existia, por exemplo, Estado absolutistas. A Itália não tinha se consolidado enquanto nação, o que foi ocorrer somente no meados do século XIX, né, a partir do meados do século XIX. Então, mostra que essas influências que esses estados ali permeiam ali. E tem a questão também da beleza, né? Porque a Mona Lisa é um sinônimo de beleza daquele período, a mulher mais fofinha e tal. E a gente novamente fez o vídeo da beleza lá, né? Mona Lisa era um sinônimo de beleza. E hoje em dia, se vocês questionarem problemas, mas é porque naquela época ela era, então esse sinônimo de beleza nesse período era uma mulher mais fofinha e tal, sinal que comia bem, sinal de que tinha fartura, né? Mesmo porque a mulher nessa condição física, nesse estereótipo de mais fofinha e tal, e que eu particularmente acho lindas, mas era a mulher considerada boa para reproduzir. A ideia de família, quadrilábio, são situações que, tipo assim, não é algo pejorativo, são algo contextual, que a gente tem que imaginar no contexto da época. Hoje em dia, o sinônimo de beleza é quem? É Gisele Bündchen? Não, hoje são as Paniquettes. As Paniquettes, né? de beleza. Pra vocês verem como é que são as coisas. A gente está falando de arte e falando de beleza, né? Eu acho que tem um pintor italiano chamado Carlotti, ele fala que a beleza é a soma das partes funcionando juntas de tal maneira e que nada precisa ser acrescentado, retirado ou alterado. Ou seja, beleza é você. Né? Ficamos aí encerrando o vídeo com essa linda filosofia do nosso amigo Canalha, né? Quem olha assim até acha, né? Mas e aí, espero que vocês tenham gostado. Assistam o próximo vídeo, vai ser muito legal, que a gente vai mostrar, né? As invenções do Da Vinci. É nóis, valeu Carlos por esse vídeo, né? Vamos fazer o próximo. Curte aí então o vídeo, dá a sua interpretação aí sobre as obras do Da Vinci, né? Compartilha e se inscreve aí no canal. É nóis.